Brasileiros vão às urnas no domingo e mesmo diante da grande oferta de candidatos, a escolha será mais consciente ou o voto de protesto deve prevalecer? Sistemas majoritário e proporcional, você sabe a diferença? Especialistas alertam que conhecer os termos pode até ajudar a decidir o voto. Vereadores de Manaus decidem se vai ter ônibus gratuito no dia da votação. E ainda, o alto número de queimadas. Manaus já registrou quase 250 focos de incêndio só este ano. E a tradicional bênção dos animais em homenagem a um dos santos mais importantes da fé católica, São Francisco de Assis. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Olá, boa noite. Neste domingo, nós brasileiros vamos às urnas escolher representantes no Congresso, na Assembleia e aqueles que vão dirigir o Estado e também o país. Mas esta eleição, considerada uma das mais polêmicas da história, vem sendo marcada pelas discussões e até uma possível polarização aí entre as candidaturas. Por isso, os eleitores precisam estar atentos às escolhas não só de quem concorre aos cargos majoritários, não, mas também aqueles que devem formar a base de apoio do candidato vencedor. No Amazonas, 7 candidatos disputam o governo. 8 querem as 2 vagas para o Senado. 529 tentam uma das 24 vagas na Assembleia Legislativa. E 129 disputam as 8 vagas para deputado federal. Embora a variedade de candidatos seja grande, para este analista político, os eleitores estão focados nos votos majoritários para presidente e governador. E lembra que estes cargos não governam sozinhos. É preciso ter apoio no parlamento. E eles, os parlamentares, são responsáveis, primeiro, para aprovação de leis. Segundo, para propor leis. E terceiro, o mais importante, que é fiscalizar um outro poder, que é o poder executivo. Não elegendo bons parlamentares, nós teremos uma representação muito de baixa qualidade, e tendo uma representação de baixa qualidade, nós não teremos boas leis, nem bons fiscalizadores dos gestores públicos. Ele sugere ainda que o primeiro turno não é o momento do eleitor definir o voto com base na exclusão, ou seja, votar num candidato para tirar o voto do outro. O eleitor não pode ir para a eleição ou para as urnas dizer que o seu voto é um voto de negação a fulano e a ciclano. Não, vamos trabalhar com a ideia de que o seu voto ele é importante para a democracia, ele é importante para a boa administração e, acima de tudo, é algo extremamente positivo para a gente mudar ou melhorar a vida dos brasileiros. Que tá difícil escolher, tá. E há poucos dias para as eleições, muita gente ainda não sabe o que quer dizer, por exemplo, o sistema majoritário, proporcional, quociente eleitoral e também voto legenda. Mas conhecer esses termos pode ajudar a entender como cada candidato vai ser eleito e ainda como decidir o voto. A senhora sabe o que é sistema majoritário? Não. Você sabe o que é sistema majoritário? Me fugiu da cabeça agora, mas é o que envolve a política, né? Parece complicado de entender, mas é bem simples. Esse é o termo usado para a forma de eleger o presidente, os governadores e os senadores. Eles precisam da maioria dos votos para ganhar a eleição. Com um detalhe bem simples, tanto o presidente da República quanto os governadores do estado, se não tiverem a maioria dos votos mais 50% dos votos, haverá um segundo turno. Este ano, o eleitor também vai escolher um candidato para deputado federal e outro para estadual. Mas eles são eleitos de uma forma diferente. É o sistema proporcional. Tudo depende do chamado quociente eleitoral ou partidário, um cálculo feito a partir do número de votos válidos e das vagas disponíveis. São 8 para a Câmara Federal e 24 para a Assembleia Legislativa do Estado. Então, vamos supor que numa eleição ocorreram 100 votos válidos e os outros, quem não foi, quem votou nulo, quem votou branco, você descarta. Então, votos válidos foram 100. Suponhamos que tenha 10 vagas em disputa. Você pega esses 100
votos válidos, divide pelas 10 vagas em disputa. O resultado vai dar 10. Se obtém aí o quociente eleitoral igual a 10. Aí, cada vez que um partido ou uma coligação tiver 10 votos, ele elege um deputado. Além disso, com a mini-reforma eleitoral, uma nova regra vai começar a valer ainda este ano. O candidato a deputado, para ser eleito, precisa atingir pelo menos 10% do quociente eleitoral. Ou seja, se o quociente eleitoral for de 60 mil votos, ele tem que ter no mínimo 6 mil, mesmo que seja o mais votado da coligação ou partido. Ele não passa, mesmo que tenha coligação, tenha muito voto. Por quê? Porque era aquele efeito tiririca, né? Era aquele efeito em que você tinha muitos votos e levava pessoas de uma votação bem pequenininha. É bom ainda saber que o mandato não é do candidato, e sim do partido. Por isso existe o voto de legenda, quando o eleitor digita o número do partido e não de um candidato. Daí a importância de fazer o dever de casa e pesquisar muito antes de ir às urnas. Você erra, às vezes, votando num partido, numa legenda, sem saber de fato o que ela defende. E aí chega lá no Congresso Nacional, eles votam justamente contra, às vezes, contra o próprio cidadão, porque o cidadão não sabe, ou não lembra, ou não se informou de fato de como é que essa legenda, ou como é que esse partido político pensa vários temas nacionais. Então seria interessante o eleitor ficar atento a isso. Ou seja, tão importante escolher governador, presidente, mas escolher também deputados e senadores. E olha só, pelo menos 4.300 militares das Forças Armadas devem atuar em 27 municípios nas eleições deste ano no Amazonas. De acordo com o Comando Militar da Amazônia, as ações das Forças Armadas vão abranger os estados do Acre, Roraima e Amazonas. Aqui, além do efetivo de mais de 4 mil militares, também vão ser usadas 223 viaturas e 104 embarcações. A ação vai se restringir à garantia de segurança e uma votação tranquila aos eleitores no domingo. Quanto ao estado de Roraima, o CMA informou que as tropas vão atuar apenas no apoio logístico à Justiça Eleitoral. A gente muda agora um pouco de assunto. Vamos ao giro de notícias pelo norte do país com os repórteres da Record TV. 6 trabalhadores em condições semelhantes à escravidão foram resgatados aqui no Pará durante uma força-tarefa que envolveu Polícia Rodoviária Federal, Exército Brasileiro, Ministério Público e Ministério do Trabalho e Emprego. Eles foram encontrados no município de Tailândia, aqui no interior, sem qualquer garantia trabalhista ou condições adequadas de trabalho. Vendiam panelas pelas ruas e teriam contraído dívidas de até R$2.000 com o empregador, um fazendeiro conhecido da região, que agora vai ter que responder na justiça e será obrigado a assinar a carteira de trabalho das vítimas e a pagar todos os direitos trabalhistas que foram negados. De Belém, Priscila Amaral. Em Roraima, 4 acusados de envolvimento em roubos a bancos foram presos. Conforme a polícia, todos pertencem ao crime organizado e foragidos do sistema prisional. As buscas começaram após um assalto a uma agência bancária na capital Boa Vista em setembro deste ano. Eles estavam escondidos em um acampamento no sul do estado. E 4 membros da quadrilha foram mortos em confronto com a polícia. 6 armas de fogo e mais de R$16.000 em dinheiro foram recuperados. De Boa Vista, Edilon Albino. Depois de ter o registro de candidatura negado pelo Tribunal Regional Eleitoral, agora o Tribunal Superior Eleitoral determinou também a paralisação da campanha do senador Assi Gugax, do PDT. O candidato Assi Gugax estava concorrendo ao cargo de governador de Rondônia com uma liminar e aguardava então a decisão do TSE. Assi Gugax foi condenado em fevereiro pela corte a 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto por crimes contra o sistema financeiro nacional. De Porto Velho, Nara Braga. Pessoas vítimas de violência doméstica vão poder, a partir de agora, serem atendidas com prioridade ao realizar exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. O direito ao atendimento prioritário, que inclui mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e também idosos, foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A vítima poderá realizar o exame em qualquer dia e a qualquer hora. A legislação prevê ainda que o laudo com o resultado da perícia deve ser emitido em no máximo 10 dias, prazo que pode ser prorrogado após uma justificativa do perito responsável.
Depois do intervalo, a gente volta a falar de eleição. Vereadores de Manaus decidem se a gratuidade dos ônibus vai ser liberada neste dia 7 de outubro. Agora em Manaus são 6h10. O A Crítica na TV volta já.